Então, assim, ó, continuando agora, a gente vai tratar o capítulo 8, né? Para quem está chegando aí agora, de repente caiu nesse vídeo de paraquedas, a gente está fazendo aqui um estudo do decreto, né? E de toda a legislação pertinente ao soldado temporário para o concurso do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, tá? Então, se mais alguém precisar, tá aí aprendendo o decreto, o estatuto da Polícia do Bombeiro de Santa Catarina para concurso, pode aproveitar o vídeo também, mas saibam que essa aula está sendo gravada para fim de estudo dos candidatos aí à vaga de soldado temporário do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar de Santa Catarina. Fechou? O concurso vai ser realizado agora em 2026. Então a gente vai ver agora das recompensas, tá? Então, trabalhar as recompensas aqui que o militar possa ter. O artigo 64 vai trazer que as recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados por policiais militares, né? Então é reconhecimento do bom trabalho prestado. Além de outras previstas em lei e regulamentos especiais, são recompensas policiais militares, né? Então ele já destaca aqui, ó, que não é só isso aqui, mas as que estão expressas, taxativas no decreto 12.112 são essas aqui: o elogio, as dispensas do serviço e a dispensa da revista do recolher, do pernoite nos centros de formação para alunos dos cursos de formação. Tá? Então, o elogio é provável que vocês já tenham visto, para quem é bombeiro comunitário ou para quem está dentro dos quartéis aí, o elogio, volta e meia, sai em folha ali, o elogio de alguém, inclusive do bombeiro comunitário. A dispensa do serviço é uma forma de presentear o militar também. Então, ele realizou um bom trabalho lá, determinada tarefa, o seu comandante ele pode ir lá e dispensar ele do serviço como recompensa. E esse número 3 aqui é mais usado nas escolas, tá? Na escola de formação. Lá na escola de formação você vai ter a revista do recolher. Então, para todo mundo que estiver na escola, for pernoitar na escola, tem que passar pela revista do recolher. Ou depois ali, geralmente às 9 da noite, no exército, na polícia, no centro de formação da polícia, a gente tem o pernoite, que é uma reunião antes do descanso ali à noite, né? Geralmente isso é em curso de formação para alunos dos cursos de formação, né? E não para a tropa em geral. E aí a pessoa pode estar dispensada dessas revistas aí, né? Então, o que o elogio pode ser individual ou coletivo, tá? O elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser formulado a policial militar que hajam destacado no resto da coletividade no desempenho de ato de serviço ou ação meritória. Então, dentro da coletividade, você se destacou, por isso vai receber esse elogio. Os aspectos principais que devem ser abordados são as referentes ao caráter, à coragem e ao desprendimento, à inteligência, as condutas civis e policial militar, as culturas profissionais e geral, a capacidade como comandante e como administrador e a capacidade física. Então, todas essas características aqui podem ser destacadas, né, ou todas, né, ou uma delas, né, ou outra, ou mais de uma, inclusive, na hora de você relatar ali, fazer um elogio para o militar. Só serão registrados nos assentamentos policiais militares os elogios individuais. Isso aqui é uma boa pergunta. Então, o elogio coletivo, ele não vai ser registrado no assentamento. O assentamento, né, a gente já viu. O assentamento, não vou escrever tudo aqui porque é ruim de escrever aqui com o mouse, tá? Mas o assentamento a gente já viu que ele se iguala ao quê? A um histórico, tá? Então é como se fosse um histórico do militar, beleza? O assentamento é o histórico do militar. O elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar um grupo de policiais militares ou fração de tropa ao cumprir destacadamente uma determinada missão. Então, um grupo, uma equipe ali cumpriu uma missão, né? E isso cumpriu de maneira a ser destacada dentro da coletividade. Então, eles receberam um elogio, só que esse elogio foi coletivo. Aí ele não vai para os assentamentos. Quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim para publicação, deve ser feita mediante solicitação escrita e a autoridade imediatamente superior. Então, não é toda unidade que tem boletim interno, beleza? Imagina se um pelotão lá tivesse boletim interno e gerar um excesso de documento. Então,
somente as unidades maiores têm boletim interno. Então, se na minha unidade é um pelotão, eu não tenho boletim, eu vou lá e mando para uma unidade superior à minha que tenha boletim para fazer essa publicação. E as dispensas do serviço, como recompensa, podem ser, tá? Então, para dispensar do serviço, dispensado total do serviço, que isenta de todos os trabalhos da OPM ou OBM, inclusive os de instrução. Dispensado parcial do serviço quando isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. E a dispensa total do serviço para ser gozada fora da sede fica subordinada às mesmas regras da concessão de férias, né? Então ele se iguala a férias aqui. A dispensa total do serviço é regulada por dia, né? E constitui 24 horas, contados do boletim a boletim, ou seja, as 24 horas da publicação do boletim até 24 horas, até completar 24 horas a publicação do boletim subsequente. A sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início, para dar tempo da pessoa se preparar ali para usufruir dessa dispensa, tá? A dispensa do total do serviço, né, citada no número 1 do artigo 67 acima, no decorrer de um ano civil poderá ser concedida pelas autoridades do artigo 9. Então, novamente, quem concede essas dispensas é as autoridades do artigo 9, ou seja, os oficiais, né, lá do artigo 9, que estão no cargo do comandante naquele momento, nas seguintes graduações máximas. Então, tem regra para dar essas dispensas, tá? Quais são as regras? Se você for uma autoridade referida no item 4 ou 5, você pode estar até 10 dias de dispensa do serviço. Se você estiver referenciado no item 6, você pode dar até 8 dias de dispensa. Se você estiver referenciado no item 7, você pode dar até 6 dias de dispensa. As referidas nos itens 8 e 9 pode dar 4 dias de dispensa, né? A competência de que trata esse artigo não vai além dos subordinados que se acham inteiramente sob a jurisdição de autoridade que concede a recompensa. O governador do estado, o secretário de Segurança Pública e Informação e o comandante-geral da polícia têm competência para conceder dispensa total do serviço aos policiais militares como recompensa até o máximo de 30 dias. Então, você pode conceder 30 dias de dispensa como recompensa dentro de um ano civil de janeiro a dezembro, né? Se você for governador, secretário de Segurança Pública ou comandante-geral. Ou seja, se você estiver lá entre as autoridades do número 1, do 2 e do 3, beleza? Então, 1, 2 e 3 está aqui embaixo, ó, ele não seguiu a sequência correta, né? Eles podem dar 30 dias, daí depois ele vem aqui para a sequência em cima. Parou no 3 aqui, o 4, 5, 10 dias. O 6, 8 dias. O 7, 6 dias. E o 8 e o 9, 4 dias, beleza? Então, cada um desses aqui pode dar determinado dias de dispensa ali para o militar. A dispensa da revista do recolher e do pernoite, né, pode ser incluídas em uma mesma concessão, não justifica a ausência do serviço para o qual o aluno está ou for escalado e nem da instrução a que tiver que comparecer, né? Ele dispensa, essencialmente, daquela revista ali do recolher. Artigo 70. São competentes para conceder a recompensa de que trata esse capítulo as autoridades especificadas no artigo 9. Nem precisava ter isso aqui, porque aqui em cima ele já está dizendo quais são as autoridades, né? E todas as autoridades que estão aqui em cima são do artigo 9. Mas, quando falar quem são as autoridades competentes para fazer qualquer coisa nesse regulamento, entendam que é aquelas que estão citadas no artigo 9, que é o número 1, o governador, número 2, secretário de Segurança e Informação, número 3, comandante-geral e assim por diante, tá? Artigo 71, são competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados, autoridades especificadas no 9, a mesma coisa, né? Sendo essa decisão justificada em boletim, tá? Então, o militar foi lá, realizou um ato meritório lá, foi o seu comandante deu 4 dias de dispensa para ele, né? Então, ele se enquadrou aqui, né? Vamos supor que era um comandante de pelotão, ele se enquadrou aqui. Deu 4 dias de dispensa como recompensa para ele. Mas o governador ou o comando-geral, né, por ter sido um ato ali destacado dentro da corporação, ele olha aquilo e fala, não, esse cara aqui foi muito bom, ele fez uma coisa excepcional, então eu vou melhorar ainda esses dias de dispensa. Eu vou, em vez de dispensar 4 dias, vou dispensar 10, beleza? Ele pode, até 30 aqui nesse caso, do comando-geral, do secretário e do governador. Então, ele pode ter uma melhoria dessa dispensa. Tranquilo até aqui? E aí a gente vai entrar na última parte do estatuto, não, né? Aqui é o decreto. O estatuto
a gente viu anteriormente. Inclusive tem vídeo aí, é só vocês entrarem na playlist ali que vocês vão ver os vídeos do Estatuto também. A gente vai entrar então agora no título 5, né? Título 5, disposições finais. Os julgamentos de que forem submetidos os policiais militares perante Conselho de Justificação. Quem pode estar no Conselho de Justificação, lembra? Conselho de Justificação é para oficial, beleza? Oficial faz justificação. Ou então para o Conselho de Disciplina, tá? Conselho de Disciplina. Quem que vai no Conselho de Disciplina é os praça, beleza? Então, é 2 conselhos diferentes, o Conselho de Justificação para os oficiais e o Conselho de Disciplina para os praças. Serão conduzidos segundo normas próprias ao funcionamento dos referidos conselhos. Parágrafo único, as causas determinantes que levam o policial militar a ser submetido a um desses conselhos, ex ofício ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes são estabelecidas em legislação que dispõe sobre os citados conselhos e dá outras providências. Então, o que ele está dizendo aqui é que sobre os conselhos, ele não vai tratar aqui. Os conselhos devem ser tratados em lei específica, beleza? Que não estão no rol das leis que vocês têm que estudar para esse concurso, tá? Então, não vamos nem entrar nesse assunto aqui para não criar mais demandas para os senhores. O artigo 73, o Comando-Geral baixará instrução complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação desse regulamento, as circunstâncias e os casos previstos no mesmo. Então, acontece muito isso aqui, né? Isso é de 1980, tá? Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? Foi criado a internet, foi criado o WhatsApp, foi criado... Isso é só um dos exemplos, né? E aí o comando da polícia, do bombeiro, eles têm que ir criando ali decretos ou normas ou regras dentro da corporação para ir adaptando esse regulamento àquilo que a temporalidade estabelece. A gente viu lá durante o texto que tinha um anexo 1 que falava de todas as transgressões, então a gente vai ler elas de maneira rápida, tá? A gente não vai se ater muito a elas, e eu peço que os senhores ouçam eu lendo aqui. Eu tiver que explicar uma coisa, eu vou explicar, mas leiam ali pelo menos umas 2 vezes antes da prova essa relação aqui. Vai ser bem difícil da banca pegar vocês nesses itens aqui, porque né, são bem claros, né? Então, faltar a verdade. Para a banca deixar isso aqui errado, eles vão ter que colocar um não faltar a verdade. E aí vai ficar até estranha a frase, né? Se eles colocarem isso no concurso, mas vai ficar fácil de vocês identificar. Utilizar-se do anonimato, tá? Então, faltar a verdade, utilizar-se do anonimato, concorrer para a discórdia ou desarmonia, ou cultivar inimizade entre camaradas, frequentar ou fazer parte de sindicatos. Então, um militar não pode ter sindicato. Associação profissional também não pode, ou caráter de sindicatos ou similares, né? Cuidem para não confundir. A APRASC aqui é uma exceção, tá? A APRASC, né, a gente já falou sobre isso em aula, né? A PRASC é uma associação de praças de Santa Catarina, mas ela não vai se enquadrar aqui. Você pode ser sócio dela, que não vai ser enquadrado nesse número aqui. Deixar de punir transgressor da disciplina. Então, se eu deixo de punir, eu estou cometendo uma transgressão. Não levar falta ou irregularidade que presenciar ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir ao conhecimento da autoridade que compete, né, no mais curto prazo. Então, não informar ali a autoridade que alguém cometeu um erro ali. Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares da esfera de suas atribuições. Deixar de cumprir a tempo ao superior imediato ocorrência no âmbito de sua atribuição quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito, né? Então, é deixar de comunicar a tempo ao superior imediato ocorrência no âmbito de suas atribuições, né? Então, teve uma ocorrência ali e você não comunicou ao seu superior. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior toda a informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha tido conhecimento. Deixar de informar processo que lhe for encaminhado, exceto nos casos de suspeição ou impedimento ou absoluta falta de elementos, hipótese em que estas circunstâncias serão fundamentadas. Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de subordinação e nos mais curtos prazos, recursos ou documentos que receber, desde que elaborado de acordo com os preceitos regulamentares se não estiver na sua alçada dar solução, tá?
Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial e que esteja investida ou que deva promover. Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares ou em termos desrespeitosos, ou com argumentos falsos ou de má-fé, ou mesmo sem justa causa ou razão. Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida, tão logo seja possível. Sabe quando você vai lá e paga a missão para alguém? Então você espera o pronto da missão, né? Isso que ele quer dizer aqui, ó, deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida tão logo seja possível. Então se você recebe uma ordem, você tem que ir lá executar e tão logo seja possível confirmar ao superior que pagou aquela ordem para você que ela foi cumprida. Retardar a execução de qualquer ordem, né? Então deixar de cumprir alguma coisa ali, né, por dolo, tá? Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para retardar a sua execução. Não cumprir a ordem recebida. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever policial militar, né? Então veja que ele vai abrangendo tudo. Trabalhar mal intencionado ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução. Deixar de participar a tempo à autoridade imediata superior. Impossibilidade de comparecer ao PM ou a qualquer ato de serviço. Então aqui, ó, participar é no sentido de informar, né? Deixar de informar a tempo a autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer no serviço. Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Comparecer o policial militar a qualquer solenidade, festividade ou reunião social com uniforme diferente do marcado, tá? Então tá lá na formatura que o uniforme deve ser o terceiro A, por exemplo, né? É por número os uniformes da gente, tá? Então, terceiro A. Aí você chega lá com o quinto A, tá errado, beleza? Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, abandonou o posto, né? Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou ordem, deixar de apresentar-se nos prazos regulamentares ao PM para que tenha sido transferido, para qual tenha sido transferido ou classificado, e as autoridades competentes nos casos de comissão ou serviço extraordinário para os quais tenham sido designados. Não apresentar no fim de qualquer afastamento do serviço ou ainda logo que souber que o mesmo foi interrompido, né? Então aqui é apresentar-se por término do afastamento. Por exemplo, o militar pega férias, né? Quando ele acaba as férias dele, tem que ir lá e se apresentar à autoridade dele, ó, me apresento pronto para o serviço por término de férias. Representar ao PM e mesmo a corporação em qualquer ato sem estar devidamente autorizado, né? Então ele vai lá num ato e no ato lá ele fala em nome da corporação sem estar autorizado. Tomar compromisso pela OPM que comanda ou que serve sem estar autorizado. Contrair dívidas ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, comprometendo o bom nome da classe. Isso aqui no âmbito civil já, né? Não é dentro da corporação. Esquivar-se a satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que houver assumido, né? Faz conta lá no boteco e não paga. Ou não paga a pensão alimentícia. Não atender a observação da autoridade competente para satisfazer débito já reclamado. Então você foi cobrado, o dono do boteco foi lá no quartel falar com o teu comandante, ó, eu quero que o fulano de tal pague a dívida lá no bar. E o cara mesmo comunicado não paga. Não atender a obrigação de dar assistência à sua família ou dependente legal constituído. Fazer diretamente ou por intermédio de outra transação pecuniária envolvendo assuntos de serviço, bens da administração pública ou material proibido, quando isso não configurar crime, né? Então, sei lá, vender serviço, né? Ó, vou pagar aqui para você tirar um serviço no meu lugar, não pode. Vou pagar aqui para você deixar de comunicar tal coisa, não pode. Realizar ou propor transações pecuniárias envolvendo superior, igual ou subordinado, não são consideradas transações pecuniárias ou empréstimo em dinheiro sem aferir lucro, tá? Então, ainda ele diz aqui, ó, se você, o colega de trabalho quer R$10 emprestado ali para pagar alguma coisa, você pode emprestar para ele vai devolver para você, fechou. Você não pode oferir lucro, não pode fazer aqui aquele, como é que é
o serviço de emprestar e cobrar juros depois, não pode, tá? Seria ali até esqueci o nome do crime. Deixa de providenciar a tempo na esfera de suas atribuições por negligência ou incúria, né? Medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento. Recorrer ao judiciário sem antes esgotar todos os recursos administrativos. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição policial militar, material, viatura ou animal, ou mesmo dele servir-se sem a ordem do responsável ou proprietário. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediência às regras ou normas de serviço, material da Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, que esteja ou não sob a sua responsabilidade direta. Ter pouco cuidado com o asseio próprio ou coletivo, em qualquer circunstância. Então, tá barbudo, tá com a bota suja, né? Portar-se sem compostura em lugar público. Frequentar lugares incompatíveis com o seu nível social e o decoro da classe. Permanecer à praça à independência da OPM desde que seja estranho ao serviço ou sem consentimento ou ordem da autoridade. Isso aqui é uma coisa que acontece, ó. Se você não está de serviço, você não pode estar lá na OBM, você não pode ir lá e ficar lá no teu dia de folga, tá? Tá escrito aqui. Ó, permanecer à praça à independência da OBM ou OPM, desde que esteja estranho ao serviço, ou seja, ele não está de serviço. E ele também não tem o consentimento da autoridade, então ele não pode estar dentro do quartel lá no horário de folga. Portar à praça arma regulamentar, sem estar de serviço ou sem ordem para tal. Portar à praça arma não regulamentar sem permissão por escrito de autoridade competente. Disparar arma por imprudência ou negligência, tá? Mesmo que você dispare a arma sem querer, você vai ser punido por isso. Içar ou arriar bandeira ou insígnia sem ordem para tal. Dar toque ou fazer sinal sem ordem para tal. Isso aqui, na verdade, lá no Exército, para você, por exemplo, ir embora, tem o toque do debande, né? Para você acordar, tem o toque da alvorada. Para você ir dormir, tem o toque do recolher. Então, você não pode dar um sinal, um toque desse aqui sem autorização. Conversar ou fazer ruído em ocasiões, lugares ou horas impróprias. Espalhar boatos ou notícias tendenciosas. Provocar ou fazer-se causa voluntariamente de alarma injustificável, né? Provocar ou fazer-se causa voluntariamente de alarma injustificável. Usar violência desnecessária no ato de efetuar prisões. Maltratar preso sob sua guarda. Deixar alguém conversar ou entender-se com preso incomunicável, sem autorização competente. Conversar com um sentinela ou preso incomunicável, né? Então, sabe o sentinela, aquele que fica lá de guarda, lá no exército, na polícia, etc. Você não pode conversar com ele, não pode ir lá parar a conversar com ele, porque você vai distrair ele. Então, se você parar para conversar com ele, você pode ser punido. Né? Deixar que preso conversem em seu... conservem, tá? Em seu poder instrumento ou objetos não permitidos. Conversar, sentar-se ou fumar a sentinela da hora ou plantão da hora, ou ainda consentir na formação da permanência de grupo ou de pessoas junto a seu posto ou serviço. Tá? Então você está lá de sentinela ou de plantão em algum lugar. Você não pode permitir a reunião de pessoas naquele local que vão distrair você não pode fumar, não pode sentar, e etc. Fumar em lugar ou ocasiões onde isso seja vedado ou quando se dirigir a superior, né? Então, hoje em dia não é tão comum, né, a pessoa fumar, mas aqui é de 1980, quase todo mundo fumava naquela época, tá? Então você não pode fumar num lugar que não era autorizado e também não pode fumar enquanto estivesse dirigindo a superior. Tomar parte em jogos proibidos ou jogos a dinheiro em área policial militar ou em jurisdição policial militar. Então, tomar parte em jogos proibidos ou jogos a dinheiro. Né? Então, os jogos permitidos, você apostar neles, não pode. Tomar parte em área policial militar ou sob jurisdição policial militar em discussões a respeito de política ou religião, não pode. Manifestar-se publicamente a respeito de assuntos políticos ou tomar parte,
fardado em manifestações de mesma natureza. Isso aqui não pode também. Isso aqui inclui, hoje em dia, você ir lá no teu Instagram e começar a publicar lá tua opinião acerca da política, etc. Tá? Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade policial militar ou civil de subordinado que a ela compareça em uniforme diferente do marcado. Apresentar-se desuniformizado, mal uniformizado ou com uniforme alterado. Desculpa. Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha não regulamentar, bem como indevidamente distintivo ou decoração. Com decoração. Andar o policial militar a pé ou em coletivo público com uniforme inadequado, contrariando o regulamento uniforme da Polícia Militar ou normas de respeito. Usar traje civil, o cabo ou o soldado, quando isso contraria a ordem de autoridade competente. Né? Então, o cabo e o soldado, né, eles não podem, por exemplo, andar lá no exército civil dentro do quartel, tá? A não ser que seja ali em momento autorizado, tá? Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem de serviço. Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais militares a quem não deve ter conhecimento e não tenha atribuições para neles investir. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos, documentos ou assuntos policiais militares que possam concorrer para o desprestígio da corporação ou ferir disciplina ou a segurança. 71. Entrar ou sair de qualquer OPM, o cabo ou soldado com objeto em embrulhos, sem autorização do comando para guardar ou para guarda ou autorização similar. Deixar o oficial ou aspirante oficial ao entrar em OPM, onde não sirvam de dar ciência de sua presença ao oficial de dia, e, em seguida, de procurar o comandante ou o mais graduado dos oficiais presentes para cumprimentá-lo. Deixar o subtenente, sargento, cabo ou soldado, ao entrar ao PM onde não sirva, de se apresentar ao oficial de dia ou seu substituto legal. Né? Então, se chegou lá um OPM que não é tua, primeira coisa é ir lá para quem está o mais antigo do serviço e se apresentar para ele. Deixar o comandante da guarda ou agente de segurança correspondente de cumprir as prescrições regulamentares com respeito à entrada ou permanência na OPM e de civis, militares ou policiais militares estranhos à mesma. Penetrar o policial militar sem permissão ou ordem em aposentos destinados a superior ou onde esse se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada seja vedada. Esse aqui até essa semana, não sei se vocês viram, no Instagram estava bombando ali um postzinho onde tinha uma placa escrita assim, proibida a permanência em praças. Não sei se vocês viram, foi um quartel do bombeiro aqui de Santa Catarina, tá? Então, naquele local ali tinha uma placa, proibido a permanência de praças, né? Então, se um praça fica lá, né, o pessoal tirou sarro disso aqui, porque hoje não é comum que a gente encontre uma placa dessa, mas se você for ver o regulamento aqui, a pessoa pode até ser punida se permanecer num local desse. Penetrar ou tentar penetrar o policial militar em alojamento de outra subunidade, depois da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos que, pelas suas funções, sejam a isso obrigados. Tentar ou sair da OPM com força armada, sem prévio conhecimento ou ordem da autoridade competente. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM fora das horas de expediente, desde que não seja o respectivo chefe ou sem sua ordem prescrita com a expressa declaração de motivo, salvo situações de emergência. Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa. Então, isso aqui é a regra de trânsito lá do CTB, tá? Ó. Então, você foi lá e levou uma multa. Além de levar a multa, se você for militar, você vai levar uma punição, porque ele fere o número 79. Deixar de portar o policial militar o seu documento de identidade, estando ou não fardado ou exibi-lo quando solicitá-lo. Então, aqui, ó, se você não tiver a todo momento da tua vida com o teu documento de identidade, você pode ser punido, tá? Você tem que estar com o teu documento de identidade sempre à mão. Fardado ou não, tá? Maltratar ou não ter o devido cuidado no trato com animais. Desrespeitar em público as convenções sociais. Desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil.
desrespeitar a corporação judiciária ou qualquer de seus membros, bem como criticar em público ou pela imprensa seus atos decisórios. Não se apresentar a superior hierárquico ou, de sua presença, retirar-se sem obediência às ordens regulamentares, pedir permissão para falar, permissão para entrar, permissão para sair. Deixar, quando estiver sentado, de oferecer seu lugar a superior, ressalvadas as exceções previstas no regulamento de continência, honras e sinais de respeito das Forças Armadas. Tá? Então, você está lá sentadinho no banco numa reunião, chega um superior teu, é a tua obrigação, né, ceder o teu lugar para esse superior. Sentar-se à praça em público, à mesa em que estiver oficial ou vice-versa, salvo em solenidade, festividade ou reuniões. Então, olha que loucura isso aqui. Por isso que eu falo, esse estatuto é de um outro tempo, de 1980. Hoje a gente não vê isso, né? Mas na época ali, ou mesmo quando eu servi o exército ali, você não podia ir lá e sentar na mesma mesa que estava um oficial. São círculos hierárquicos diferentes, então você não podia se misturar. Tá? A gente não vê isso hoje na PM, no bombeiro, né? No bombeiro você vê lá na cozinha, o oficial senta na mesa que estão os praças, o praça senta na mesa que está o oficial, não tem problema, mas se a gente for levar a risca ali o número 87, vocês vão ver que não pode. Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado. Ou seja, o subordinado passa por você e presta continência, você não presta, você ignora o subordinado, não pode, vai ser punido, tá? Então ele vem resguardando várias coisas aqui, e algumas, né, tem que cuidar para não cair na prova e a gente se confundir, né? Por exemplo, essa aqui, ó, de sentar-se à praça em público na mesma mesa do oficial ou vice-versa, se cai na prova é capaz de enterrar, né? Porque a gente não está acostumado com isso hoje em dia, mas lá no regulamento ele ainda deixa claro isso. Deixar o subordinado, quer uniformizado, quer em traje civil, de cumprimentar superior uniformizado ou não, nesse caso, desde que o conheça ou prestar-lhe as homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito. Então, se você encontrou lá o teu superior na igreja, no restaurante, etc., você tem a obrigação de cumprimentar ele lá. Deixar ou negar-se a receber vencimentos, alimentação, fardamento, equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sua responsabilidade. Deixar o policial militar presente às solenidades internas ou externas, onde se encontram superiores hierárquicos, de saudá-los, de acordo com as normas regulamentares. Deixar o oficial ou aspirante oficial, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao de maior posto e ao substituto legal imediato na OPM onde serve, para cumprimentá-lo, salvo em ordem de instrução a respeito. Salvo ordem ou instrução a respeito, tá? Então, se tiver alguma ordem diferente dessa aqui, beleza. Deixar o subtenente ou sargento, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu comandante ou chefe imediato. Dirigir-se, referenciar-se ou responder à maneira desatenciosa com o superior. Censurar ato do superior ou procurar desconsiderá-lo. Procurar desacreditar seu igual ou subordinado. Ofender, provocar ou desafiar superior. Ofender, provocar ou desafiar seu igual ou subordinado. Ofender a moral por atos, gestos ou palavras. Travar discussão, rixa ou luta corporal com seu igual ou seu subordinado. Discutir ou provocar discussões por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos militares ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado. Isso aqui está escrito em mais de um lugar já. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório, seja de crítica ou de apoio a ato de superior, com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem e com conhecimento do homenageado. Tá? Então, você não pode se reunir lá para fazer uma manifestação contra o teu superior, mas pode se reunir para homenagear ele lá, seja pelo aniversário ou por algo do tipo. Aceitar o policial militar qualquer manifestação coletiva de seus subordinados, salvo a exceção do número anterior. Autorizar, promover ou assinar petição coletivas dirigidas a qualquer autoridade civil ou policial militar. Né? Então, vou fazer um abaixo-assinado aqui para pedir bebedouro lá na tal lugar. Não pode, beleza? Dirigir memoriais ou petições a qualquer autoridade sobre assuntos da
alçada do Comando Geral da Polícia Militar, salvo em grau de recurso na forma prevista nesse regulamento. Ter em seu poder introduzir ou distribuir em área policial militar ou sob jurisdição policial militar publicações, estampas ou jornais que atentam contra a disciplina ou a moral. Ter em seu poder ou introduzir em área policial militar ou sob jurisdição policial militar infláveis ou explosivos, sem permissão da autoridade competente. Ter em seu poder introduzir ou distribuir em área policial militar tóxicos ou entorpecentes, a não ser mediante prescrição e autoridade competente. Ter em seu poder ou introduzir em área policial militar ou sob jurisdição policial militar bebida alcoólica, salvo quando devidamente autorizado. Tá? Então, posso levar bebida alcoólica para o quartel? Depende, né? Se lá nos fundos do quartel tem um quiosque e aí foi autorizado pelo comando lá que fosse feita uma festa lá, e para quem não tiver de serviço, obviamente, né? E nessa festa foi autorizado bebida alcoólica, você pode, né? Agora não pode introduzir bebida alcoólica se não tiver uma autorização para isso. Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem a usar de tóxicos, né? Drogas ali, entorpecentes ou produtos psicotrópicos, na verdade, né? Embriagar-se ou induzir outro a embriagar-se, embora tal estado não tenha sido constatado por médico. Então, estar embriagado ele não precisa estar constatado por médico, né? Se o teu superior achar que está embriagado, né? Ou as tuas características levarem ele a crer que está embriagado, você já vai estar incidindo aqui no item número 111. Usar o uniforme quando de folga, se isso contrariar a ordem da autoridade competente. Usar, quando uniformizado, barba, cabelo, bigode ou costeletas excessivamente compridos ou exagerados, contrariando disposições a respeito. Utilizar ou autorizar a utilização de subordinados para serviço não previsto em regulamento. Dar por escrito ou verbalmente ordem ilegal ou claramente inexequível que possa acarretar ao subordinado responsabilidade, ainda que não chegue a ser cumprida, tá? Então não precisa cumprir a ordem, só o fato de você dar a ordem ilegal ou inexequível já é fato para ser repreendido. Prestar informações a superior induzindo a erro, deliberadamente ou intencionalmente. Omitir em nota de ocorrência relatórios ou qualquer outro documento dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Violar ou deixar de preservar local do crime. Soltar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem ordem da autoridade competente. Participar o policial militar da ativa de firma comercial, né? O militar não pode ter empresa, tá? De empresa industrial, de qualquer natureza ou nelas executar função ou emprego remuneratório. Permanecer oficial ou aspirante oficial em trajes civis no interior do quartel em hora de expediente sem estar autorizado para isso, tá? Então, tem que estar fardado lá o oficial e o aspirante. Entrar ou permanecer à praça em trajes civis no interior do quartel sem estar para isso autorizado. Então, para entrar no quartel lá, ó, a praça tem que estar sempre fardada já, tá? Então, a não ser que seja autorizado ali que ele não entre fardado. Isso aqui meio que contraria, né? Se você cair na prova, tem que cuidar. Você vai tentar imaginar a nossa situação atual. Você vai ver que a maioria das pessoas entra paisano no quartel, vai até o alojamento, coloca a farda e a partir daí trabalha normalmente ali. Mas aqui ele está dizendo que o praça ele já tem que entrar fardado, tá? E o oficial ele pode entrar paisano, mas ele não pode permanecer paisano ali durante o seu expediente. Aí aqui no anexo 2 vem os modelos de nota de punição, depois vocês podem ler, inclusive leiam eles, né? Usando lá o artigo que fala da nota de punição, né? Para vocês entenderem o artigo. Lá tem 8 itens, se eu não me engano, né? Tem que ter a descrição da pessoa, então tá aqui a descrição. Tem que ter o enquadramento, tem que ter, tá aqui o enquadramento, né? Por chegar atrasado, tem que ter o comportamento, etc. Então, leiam esses modelos aqui, combinados ao artigo lá que fala sobre a nota de punição. E o anexo 3 ainda é o quadro de punição máxima, né? A gente já viu lá quando falou sobre os artigos lá de punição máxima, a gente viu que a autoridade do 1, 2 e 3 pode dar 30 dias de prisão,
Autoridade 4 e 5, 15 dias de prisão. Autoridade 6, 8 dias de prisão. E aí, se você é uma autoridade de 9 e você quer dar prisão, você não pode, você só pode dar repreensão. Então, você tem que pegar e solicitar a autoridade de lá que pode dar prisão para que ele faça a nota de punição da prisão desse militar, né? E aqui são os quantitativos limitativos ali dos oficiais, né? Aqui embaixo dos inativos, dos aspirantes do subtenente, depois dos sargentos e dos soldados, tá? E aí, por último ainda, os alunos do curso de formação lá, que é o que vocês vão ser logo, se Deus quiser. Fechou? Dito isso, a gente vai ter algumas questões aqui, eu não vou responder em vídeo, né? Em vídeo eu vou fazer um outro simulado aqui, vocês podem seguir a sequência de vídeo, vocês vão estar vendo esses simulados, né? Essa última parte aqui foi bem massiva, não foi muito proveitosa, né? A gente praticamente só leu aqui os itens do anexo 1, né, que são os previstos lá para repreender, né, para punir uma transgressão. Então é a relação de transgressões, na verdade, entendeu aqui, né? Mas às vezes é interessante você ter um áudio ali para escutar, né, e aí a gente fazendo esse vídeo aqui vocês conseguem ter algo a mais ali para trabalhar. Fechou? Beleza? Encerramos agora aqui o decreto, né? Claro que na sequência a gente vai ter umas questões ali sobre essa etapa do decreto aqui, mas a gente encerra o estudo dele, tá? Se precisarem de qualquer coisa, entre em contato, a gente está aqui sempre para tirar dúvidas dos senhores e vamos lá, vamos estudar que a prova está chegando e a gente quer todos os senhores aí aprovados. Valeu, obrigado, até a próxima.